Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Lória, sou a professora de Química. E hoje a gente tem mais um vídeo de Físico-Química, tá? E esse é a continuação de soluções. A gente já viu todos os tipos de soluções possíveis, fizemos exercícios, tudo isso. E hoje a gente vai ver as propriedades coligativas. O que são essas propriedades, não é mesmo? Vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Acione o sininho também, porque assim você vai ter, você vai saber, né, todas as novidades que tem. Temos vídeos aqui todas as quartas-feiras à tarde e temos aulas ao vivo todas terças-feiras à noite. Então, fique ligado e não perca nada. O que a gente vai falar hoje? Propriedades coligativas. Olha só que interessante, a gente está em Físico-Química e a gente está vendo sobre soluções, não é mesmo? E aí, a gente vê que solução é uma mistura, não é mesmo? Tipo de um soluto e um solvente. As propriedades coligativas é quanto esse solvente interfere nessa solução, nada mais do que isso. E aí, ela interfere em várias coisas, como ponto de fusão, ponto de ebulição. E vale lembrar que a gente meio que já viu essa base lá em misturas. Quando a gente estudou misturas, a gente estudou que quando era uma mistura, uma substância pura, a gente tinha o ponto de fusão e o ponto de ebulição fixo. Quando aquilo era uma mistura, não era mais fixo. Então, agora, o quanto que isso interfere, que é o que a gente vai ver agora, entende? Olha só, eu vou recapitular. Quando a gente tem uma substância pura, a gente tem um ponto de fusão e ponto de ebulição muito bem definidos, são valores fixos. Porém, quando a gente adiciona um soluto a um solvente, esse valor não é mais fixo, ele sofre uma pequena variação, certo? Quanto que essa variação acontece, quanto mesmo assim, quanto que ocorre essa interferência devido à adição desse soluto, que são as propriedades coligativas, que é o que a gente vai ver hoje. Propriedades que estão relacionadas à adição de soluto em solvente, ok? Isso é o que a gente vai ver hoje. E antes de mais nada, a gente tem que entender o que é pressão de vapor. Então, vamos lá comigo que eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem aqui, como sempre, um resumo do conteúdo. Propriedades coligativas. Então, são soluções que a gente adiciona mais soluto, tá? É isso. Quanto que esse soluto adicionado vai interferir naquelas propriedades daquela solução. O que é pressão de vapor? Pressão de vapor é um equilíbrio. Então, a gente tem lá o líquido e sobre o líquido, na superfície dele, a gente tem o vapor desse líquido. É natural isso? Sim, é natural. Esse vapor está em equilíbrio com... Então, ó, o estado gasoso está em equilíbrio com o estado líquido. Então, o estado gasoso está passando para o estado líquido, assim como o estado líquido está passando para o estado gasoso. Isso é o equilíbrio. E esse gás exerce uma pressão sobre esse líquido. A gente chama isso de pressão de vapor. Entenda bem, isso é natural de cada solvente. Cada solvente tem uma pressão de vapor específica, tá bom? E a gente vai entender o que é isso agora. Então, observe essa figura. Nessa figura, eu representei aqui exatamente essa situação. Observe aqui esse desenho. A gente tem aqui o gás e aqui o líquido. Então, ora o gás está passando para o estado líquido e o líquido para o estado gasoso, certo? É isso que está acontecendo aqui. Esse é o equilíbrio, tá? E esse gás que tá aqui, ó, ele exerce uma determinada pressão sobre esse líquido. E isso é pressão de vapor. É uma coisa bem natural e todo líquido tem. Isso é, todo líquido tem sua pressão de vapor, tá? E aí, o que a gente tem que entender? Que quanto maior for a pressão de vapor, menor será o ponto de ebulição. Por quê? É essa pressão de vapor que vai interferir no ponto de ebulição do líquido. Veja bem,
Para uma substância passar do líquido para o gasoso, é necessário que a pressão dessa substância chegue à pressão ambiente. Então, se a gente estiver a nível do mar e a pressão atmosférica é 1 atm, para a gente ferver a água, a gente precisa que aquele vapor formado na ebulição chegue a 1 atm para ele ir embora, para ele evaporar. E como ele já tem uma determinada pressão de vapor ali, ele já tem uma pressão dele, entende? Então, se aquele gás que está ali tiver um valor próximo a 1 atm, isso é, ser um valor alto, ele vai evaporar facilmente. Então, só para vocês terem uma ideia, todo líquido volátil, por exemplo, a acetona, que evapora facilmente, qualquer coisa que evapora muito facilmente, tem o valor tem essa pressão aqui, ó. Essa pressão é um valor alto, é mais próximo de 1 atm, entende? Então, rapidamente ele consegue evaporar. Quando a pressão de vapor é menor, ele demora mais para chegar naquele valor de 1 atm para poder evaporar. Então, o ponto de ebulição dele, a temperatura, né, vai ter que ser maior. Ele vai precisar de mais agitação, mais pressão para isso acontecer, certo? É isso que é a pressão de vapor. E entender a pressão de vapor vai fazer com que você compreenda todas as propriedades coligativas, viu? Isso é importante. Então, quanto maior a pressão de vapor, menor será o ponto de ebulição. É isso. Aí a gente tem o diagrama de fase. Já ouviram falar do diagrama de fase? É assim, ó. Sabe aquela fruta que você compra, fruta seca? O que é aquilo? Eles pegam aquela fruta e colocam ela em condições de pressão e temperatura, que é o que tem aqui, ó. Aqui é pressão e aqui é temperatura, tá? Então, pra cá aumenta a temperatura e pra cá aumenta a pressão, tá? Então, eles pegam aquela substância, pensando na água, porque é uma fruta seca, então eles tiram a água. A água tá no estado líquido, tá? Aqui, ó, por exemplo. O que eles fazem? Eles diminuem a temperatura. Diminui a temperatura, aquela água ficou no estado sólido. Aí, nesse momento, eles diminuem a pressão. E aí, a água vai passar para o estado gasoso. E a fruta vai se tornar a tal da fruta seca que você conhece. Esse processo chama-se liofilização. Então, os diagramas de fase é o que fala para você quando que isso acontece. Qual a relação entre temperatura e pressão que a gente tem, qual é a situação daquele material, tá? Então, a gente sabe que a água, por exemplo, ela passa do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius, mas a gente está considerando a nossa pressão atmosférica. Em outra pressão, isso pode ser diferente, esse valor é diferente, tá? A mesma coisa no ponto de ebulição. A gente sabe que a água passa para o estado gasoso a 100 graus Celsius, mas também, mais uma vez, vale reforçar que nós estamos falando na nossa pressão atmosférica. Se não fosse na nossa pressão atmosférica, aí pode ser um valor diferente, tá? Então, o diagrama de fase, ele mostra pra gente qual que é a relação entre temperatura e pressão e qual é o estado físico daquele material. O diagrama de fases que a gente mais usa é o de CO2 e o da água, tá? O de CO2, por exemplo, quando ele está na pressão atmosférica, ele passa de sólido para gasoso, que é o nosso gelo seco, né? Já ouviram falar do gelo seco? Que é o CO2 no estado sólido. Só que ele fica evaporando o tempo todo. Por quê? Porque realmente dentro do diagrama de fases, a gente está numa situação assim, ó, de sublimação. É isso. Então, o diagrama de fase é uma leitura, tá bom? Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, seria o ponto onde muda de estado físico, né, de líquido para gasoso. Esse daqui, ó, que seria a ebulição, né? Aqui é a solidificação, líquido para fusão. Aqui é o ponto triplo, onde você tem e esses pontos, eles estão nas duas condições. O ponto triplo, você tem a substância nas três condições, líquido, gasoso e sólido, tá? E o ponto crítico, que é a partir daqui que ele passa para o estado plasma, né? Que é quando ele se torna
íons, assim, é diferente, né, o estado físico da matéria. Tudo bem, o diagrama de fase é uma leitura, é importante você saber ler ele, mas é uma leitura, então você vê que ele tem pressão de um lado, temperatura do outro, você liga os pontos, você vai conseguir entender qual é a situação daquele material. E aí, quais são os efeitos coligativos? Primeira coisa, a gente trabalha com um soluto não volátil e um solvente volátil. O soluto não volátil normalmente são sais. Então, o sal, que é uma substância iônica, ele é uma substância não volátil. Ele está no estado sólido na temperatura ambiente, ele não evapora facilmente, mas ele se dissolve em água ou em qualquer outra substância. Então, o soluto não volátil é o que não evapora. E normalmente são sais, açúcar e ureia. Só faltou um acento aqui, né? E o solvente volátil? Já o solvente volátil, ele pode ser considerado como a água e outros solventes. Pode ser álcool, N outros, tá? Não precisa ser só água, não. E quais são os efeitos coligativos? Olha os nomes, mas são só nomes, tá bom? Tonoscópio, ebulioscópio e crioscópio. Tonoscópio é o quê? A pressão. A pressão de vapor dele muda. Então, você adiciona o sal, sabe aquela imagem que eu mostrei lá? Deixa eu mostrar ela de novo. Tá vendo essa imagem? Se eu pegar, por exemplo, e adicionar um sal, não vai ter só o líquido aqui, vai ter alguns sais aqui. Entende que esses sais vão acabar barrando esse processo, esse equilíbrio que acontece entre o sólido e o líquido? Esses sais vão dificultar isso. Então, se eles vão dificultar, eles vão interferir na pressão de vapor, tá? Aí, então, o que acontece com a pressão de vapor? Abaixa a pressão de vapor. Se abaixa a pressão de vapor, o ponto de ebulição vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque vai ser mais difícil chegar na pressão atmosférica para ele evaporar. Então, o efeito tonoscópio é o soluto não volátil adicionado à solução, que vai fazer com que a pressão de vapor daquela solução diminua. Diminuindo a pressão de vapor, automaticamente a pressão de ebulição a temperatura de ebulição vai ter que aumentar, tá? Por quê? Porque para ele evaporar, ele precisa atingir a pressão atmosférica, tá? Esse é o efeito tonoscópio. É isso que acontece quando você adiciona um soluto não volátil a uma solução. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Se estiver fervendo água na sua casa, tá? A água está fervendo na panela. Se você adicionar uma colher de sal naquela água, a água vai parar de ferver na mesma hora. Por quê? Porque o sal é um soluto não volátil. Ele sendo um soluto não volátil, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que aquela substância abaixe a pressão de vapor. Então, automaticamente, ele para de evaporar. Vai ter que precisar de mais energia para começar a evaporar. Por isso que quando você for fazer um macarrão, por exemplo, ferva a água e depois adicione o sal. A água já vai estar na temperatura que você quer, entendeu? Você vai adicionar o sal, ela vai ter que chegar a uma temperatura maior, mas ela já está na temperatura que você quer. Efeito embulioscópio, isso aí que acontece, ó. Você viu o que aconteceu com a pressão? Certo? Abaixou o valor da pressão. Quando abaixa o valor da pressão, automaticamente aumenta o valor da temperatura. E é isso que é o efeito embulioscópio. Resumindo, tudo gira em torno da pressão de vapor, tá? O crioscópio é a mesma coisa, diminui o ponto de solidificação, que é o ponto de fusão, né? É que fusão é do sólido para o líquido, solidificação é do líquido para o sólido. Então, vai ser mais difícil baixar a temperatura dele, certo? E essas são as 3 condições que tem. O que você tem que saber? Entender o que é cada uma delas. Não é muito comum os nomes aparecerem no vestibular. Mas se você entender pressão de vapor, você vai conseguir resolver uma questão de propriedades coligativas com muita facilidade, tá? Então, quanto maior a concentração do soluto, maior será o efeito coligativo da solução. Lembrando que a palavra concentração está se referindo à quantidade de partícula. Aí a gente tem a osmose. A osmose é um processo que vocês já conhecem, que é um processo que vocês aprendem lá na biologia, várias vezes por conta da osmose que ocorre dentro das nossas células, certo? Então, mas é uma propriedade coligativa também, que estuda a difusão de um líquido para o outro. E a difusão, o nome é dado para a passagem da partícula.
Então, o que acontece? Se eu tenho aqui uma membrana, né? Isso aqui é uma membrana semipermeável, isso é passa parte das coisas, como se fosse uma peneira, né? Mas mais sutil, mais fina. E aqui eu tenho mais concentração. Olha a quantidade de bolinha. E aqui, ó, eu tenho menos concentração. A água, não as concentrações, vai migrar para cá. Por quê? Porque ela vai querer que as concentrações fiquem iguais. Então, a água vai migrar para onde há mais soluto, para onde a concentração é maior. Isso é osmose, tá? Osmose é esse procedimento. Cai bastante em biologia, normalmente vocês não se viram bem nisso. Então, é isso que acontece. Ela quer entrar em equilíbrio, aí ela faz assim, olha, aqui eu tenho pouca concentração, aqui eu tenho muita concentração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a água desse, onde eu tenho pouca concentração, e passar para onde eu tenho muita concentração, para ver se eu consigo igualar essas concentrações, tá? Então, a pressão osmótica é quando uma pressão é aplicada na superfície. Então, a pressão, eu aplico essa pressão na superfície mais concentrada. Quando eu faço isso, eu impeço. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Não tem. Eu impeço. Se eu aplicar uma pressão aqui, ó. Se eu aplicar uma pressão aqui, ó, eu vou impedir a passagem da água. Isso é pressão osmótica, tá? A gente usa esses processos em tratamento de água, por exemplo. Então, isso é pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão aplicada onde há mais concentração, que impede a passagem do solvente para esse lugar. Agora vamos fazer um exercício. Ó, esse é FUVEST, tá? Esse é um exercício que... Esse é um exercício que é do ano passado, o ano retrasado, é novo, é recente. Então, vamos lá. Em supermercados, é comum encontrar alimentos chamados de liofizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofizados continuam próprios para consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. Por quê? Porque não tem água. E guarda isso para a vida. Tudo que não tem água, tá? Tende a durar mais. Por quê? Porque o ambiente que tem água é muito propício para micro-organismo e isso faz com que as coisas estraguem. Se você retira a água, você diminui isso drasticamente. Por isso que as frutas secas ficam lá naquelas embalagens por tanto tempo. Então, o termo liofizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para a sublimação que a água ocorra, é necessário combinação de condições, que foi o que eu expliquei para vocês lá no diagrama de fases, tá? E as linhas representam essa transição. Apesar de ser um processo que requer industrialmente o uso de certa tecnologia, existem evidências de que o povo pré-colombiano, que viviam nas regiões mais altas dos Andes, conseguiam liofizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. A finale alternativa que explica como isso ocorria e o processo de liofização natural. Então, olha só, o pessoal pré-colombiano, se eles estavam em um lugar alto, não é? Se o lugar é alto, a pressão é baixa. Porém, a temperatura, ela é baixa também. Então, eles conseguiam, provavelmente, congelar o material e como a pressão era muito baixa, ele acabava, estava líquido aqui, ó. Diminuía a temperatura, diminuía a pressão, entendeu? É isso que acontecia lá. E lá tem pressão baixa mesmo. Então, a sublimação da água ocorria devido a baixas temperaturas e a alta pressão. Não, é baixa pressão. Não é esse. Os alimentos, após congelados, naturalmente nos períodos frios, eram levados a uma parte mais baixa das... Não, quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, menor a pressão, tá? Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura.
Não, tinha que abaixar a temperatura para congelar, né? As temperaturas mais baixas eram baixas o suficientes, períodos frios, para congelar os alimentos, ok? E a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação. É isso mesmo. Na verdade, foi a resposta que eu dei, né? Vamos ver aí. Os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados. Precisava diminuir a pressão e não aumentar ela, né? Então, acho que tem mais exercício aqui, ó. Tem mais. Uma das formas de se conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar em pó ou de café sobre elas. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada do líquido pelo procedimento descrito favorece a cicatrização estudada osmometria. Então, a osmometria é a passagem da solução para o lugar mais concentrado, certo? Então, é essa mesmo, olha só. Se você coloca numa ferida um pó, você vai concentrar. Então, a água da ferida vai para o pó, não é? Porque, segundo a osmose, ele quer igualar as concentrações. Então, ele vai ver que aqui tem muita água e vai ver um soluto ali. Ele vai querer fazer aquilo virar uma solução. É a osmoterapia. Crioscopia é o nome que se dá para o congelamento. A gente não está congelando, a gente está retirando o líquido, tá vendo? Endoscopia é um procedimento médico. Tonoscopia é abaixamento de pressão, aumenta a pressão, né? E a emboliometria é o aumento do valor da temperatura. Então, só pode ser a osmometria mesmo, tá? Então, hoje, eu quis passar para vocês um pouco de propriedades coligativas. Esse é um assunto bastante interessante, tá? E ele é simples, na verdade, porque ele precisa de uma interpretação de texto muito boa e entender que o soluto vai interferir na solução final. Basicamente é isso, tá? Então, na próxima aula a gente já vai começar a adentrar um pouco mais em físico-química. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha aí, não se esqueça de comentar, pode fazer qualquer pergunta que eu respondo, tá? E a gente se vê na próxima quarta-feira ou na terça-feira à noite que tem aula ao vivo. Beijo pra vocês e até a próxima.